Quando você vai fazer uma prova, a banca pede de você que você tenha habilidade para responder aquelas questões, que você saiba fazer como as questões pedem. Então, não é apenas olhar para a questão e falar, é isso daqui, porque eu gravei isso daqui lá no meu estudo. É você olhar para a questão e entender a complexidade daquilo que está acontecendo. Se aquilo dali envolve outra lei, se envolve outro conhecimento, se envolve, às vezes, né, uma interpretação da banca. Os alunos intermediários, eles ainda têm essa dificuldade de compreender o complexo, tá? Vamos voltar. O avançado compreende as matérias complexas e a complexidade das matérias e acerta mais ou menos 85% de questões fáceis e intermediárias e mais ou menos 60% de questões difíceis, entre 60% e 70%. Então, ele já está entendendo muito mais do que um intermediário. Ele já tem um desempenho muito superior, ok? E por que que eu faço essa diferenciação aqui do difícil, do fácil intermediário e do difícil? Galera, por meio de observação, eu percebi, né? E por algumas pesquisas aí também vamos colocar aqui, nos sites de questões de concurso e nas provas que eu já fiz, eu entendi que mais ou menos 70%, algo aproximado assim, 70% da sua prova serão questões facilmente resolvíveis, de coisas que você pode aprender muito rápido e que não tem essa complexidade toda que nós estamos buscando. Gabi, mentira, tem questão que é muito fácil, tem banca que é muito difícil e não sei o quê. Para aquela banca, para aquele concurso, no contexto, 70% das questões exigirão um conhecimento quase muito básico de você, tá? Nada extremamente aprofundado, nada como uma decisão ou uma invariação da banca, uma variação da banca ou um conhecimento complexo, profundo. Se você sabe acertar 70% ou mais dessas questões fáceis, você já está na frente de muita gente. Por mais que existam muitas pessoas entendendo que essas questões possam ser difíceis, elas são facilmente resolvíveis. Talvez aí a gente tenha um déficit na memória, na interpretação, a gente tem um problema na revisão, na técnica e na metodologia de revisão que você está utilizando. E aí, as questões difíceis, elas são difíceis, complexas, de assuntos chatos, grandes principalmente, muito grandes. Podem ter questões pequenas difíceis também, questões grandes fáceis. Não existe esse tipo de distinção. Mas normalmente uma questão difícil vai ser grande e vai exigir um nível de interpretação mais complexo, tá? Então você precisa se desenvolver com base em métricas. Qual é a métrica aqui? O que eu sei? Como eu consigo aplicar o que eu aprendi? Se você chegar à conclusão de que você ainda não consegue aplicar muito do que você aprendeu, você está num nível intermediário e já tem aí uma bagagem, né? Se você não entende muita coisa e tudo mais, básico. Se você já compreende em casa que tem bons acertos, conhece esse nível de complexidade, você entende o que está acontecendo nas coisas, enfim, você tem uma visão aberta do que pode ser essa prova, você é um nível avançado. Você pode ter até adquirido aí algumas aprovações na sua história, tá? Algumas classificações e você está apto, bem perto de ser aprovado em concursos de alto nível, principalmente, ok? Então, é comum que pessoas de nível intermediário também passem concursos de nível intermediário. Então, gente, tudo depende de onde você está bem posicionado. Questões são uma forma de mensurar, tá? Essa coisa das questões fáceis e difíceis, a banca, né? Não a banca, o site de resolução de questões, ele mensura de acordo com a quantidade de pessoas que responderam e de acordo com a quantidade de respostas que teve. Então, ela vai ser mais fácil se a maioria conseguir responder aquela pergunta. E vai ser mais difícil se a minoria conseguir responder, tá? Então, foquem em fazer parte da maioria, porque se você garante 70%, consegue mais de 70% nisso,
você tá indo muito bem. E aí você vai lá para as difíceis e consegue mais uns 60, 65, 70 por causa do nível de complexidade, você tá explodindo e estourando. Não significa que em tudo você tenha que ter 90% de acertos. Você tem que ter bons acertos nos lugares certos. Tá bom? Gabi, saber fazer questão prediz a minha aprovação? Não, mas é uma condição necessária, ok? A aprovação, ela não depende só do que a gente faz, apenas do nosso esforço. A nossa aprovação também depende de sorte, depende do contexto, do lugar em que você vai fazer a prova, de como você tá com a sua família, do que tá acontecendo na sua vida, do seu psicológico. A sua aprovação depende de tudo isso. De tudo isso, o que você pode controlar não é o seu psicológico e o seu comportamento, suas emoções, seus pensamentos e os comportamentos. Então, quanto mais você tiver controle sobre essas coisas, melhor, né? A sorte encontra quem está preparado, tá? Ela sempre vai encontrar quem está preparado. Seu momento vai chegar. Quantidade de estudo não define qualidade de estudo em hipótese alguma. Essa correlação, ela não existe, tá? A qualidade, ela não depende do tempo que você passa estudando. O volume só faz diferença se a compreensão estiver bem estabelecida. Então, qualidade de estudo vai ser traduzida nisso daqui, nessas métricas, nas questões, na sua capacidade de síntese e de recuperação de informação, na aplicação prática e na compreensão de complexidade. Gabi, isso parece muito abstrato. É abstrato, porque a banca, ela quer exatamente saber se você dá conta de fazer isso daqui, tá? E cada prova vai exigir um conhecimento de você. Se você souber fazer isso daqui com qualquer coisa, qual vai ser a sua dificuldade na prova? Encontre o seu método confiável. O que importa são os processos que você irá produzir diariamente. Não importa o resultado hoje. O resultado é a sua motivação. A sua ação, ela estará baseada nos pequenos processos e não no quanto você lembra do motivo para fazer. E processo é mensurável. Quais são suas limitações e potencialidades? O que faz parte do processo? A leitura, questões, revisões, videoaulas, tudo isso faz parte do processo. Como vai ser o seu processo de leitura? Como vai ser o seu processo de realização de questões? Como vai ser o seu processo de revisões? Existe um método infalível? Não. Não existe método infalível para estudar. Existe aquilo no qual você se adapta melhor. Adapta e aprende, tá? Que não adianta você adaptar, tá super bem adaptado e não conseguir aprender nada.